Olá, boa noite. O presidente da autoridade tributária diz que os valores do reembolso do IVA apresentados pelas empresas não são verdadeiros. Rosário Fernandes revela que as empresas querem um reembolso de 370 bilhões de dólares, mas as contas apontam para pouco mais de 100 milhões de dólares. O homem forte da autoridade tributária dá o troco às empresas e explica que as faturas apresentadas às finanças para o reembolso do IVA estão empoladas. Há que distinguir entre a dívida potencial, tanto de reembolsos em geral, em IVA em particular, e a dívida real. A potencial é aquela que as empresas ou as pessoas singulares reclamam, dizendo eu tenho a receber 100. Mas depois dos apuramentos factuais, inclusive até anomalias de regularidade, se detectem qualquer infração, qualquer aspecto que implique que realmente que o Estado poderia ser prejudicado, faz-se o apuramento daquilo que é dívida real. E assim, dos 370 milhões de dólares calculados como dívida potencial, apuramos que a dívida real se situava um pouco mais acima da casa dos 100 milhões de dólares. Portanto, destes, mais de 97% em IVA. Há 2 semanas, a mineradora Vale veio ao público queixar-se do atraso do reembolso do IVA e revelou que o Estado lhe deve mais de 3 bilhões e 50 milhões de meticais, o que equivale a mais de 100 milhões de dólares. Os números não encaixam nas contas de Rosário Fernandes, que diz respeitar as empresas, mas recusa-se a tratá-las de forma diferenciada. Quando fala da Rio Tinto e fala da Vale, está a falar de empresas que com certeza têm o seu direito ao acesso aos valores de reembolso, que não são aqueles que pronunciam, porque aquilo não é a dívida real, mas aqueles que constituem a dívida real, mas o tratamento é exatamente igual a outras empresas, sobretudo aquelas que têm menos benefícios fiscais, que têm menos facilidades de isenções fiscais, que têm menos acesso até às oportunidades, como têm essas grandes empresas. Apesar da explicação, o presidente da autoridade tributária não avança quando e como o Estado vai devolver o IVA às empresas. Rosário Fernandes diz ainda que a Rio Tinto não tem nenhuma razão de reclamação do reembolso do IVA, porque está no litígio com o Estado moçambicano. O presidente da autoridade tributária ameaça, portanto, usar o IVA da Rio Tinto para pagar as mais-valias que alegadamente a empresa deve ao Estado. A Rio Tinto é uma das empresas que deve receber o valor mais alto do IVA, mas Rosário Fernandes travou a operação. O Rio Tinto até encabeçou o grupo de 5 em 30 empresas que estariam numa situação de direito para reclamação em IVA. E a Rio Tinto, como sabe, está em litígio fiscal com o Estado moçambicano. Portanto, em relação ao acordo de transação de ativos com Riversdale. Portanto, encontrando-se ainda em cima da mesa um litígio de natureza fiscal, portanto, é muito prudente da parte do Estado fazer-se o reembolso, até por compensação automática, em tempo oportuno. O litígio com a Rio Tinto tem que ver com a entrada da empresa no país. É que a mineradora anglo-australiana comprou participações da Riversdale, mas não pagou o imposto de mais-valias. O impasse está a ser resolvido num tribunal internacional. O corpo de uma mulher foi encontrado na noite de ontem debaixo da ponte do bairro Unidade 7, em Maputo. O cadáver, aparentando ter entre 35 a 40 anos, não tinha cabeça nem outras partes do corpo. A zona da Unidade 7, no bairro do Jardim, em Maputo, viveu momentos de grande agitação por volta das 20 horas de ontem, com a descoberta de um corpo sem vida de uma mulher. O secretário do bairro disse à STV que este já é o segundo caso só neste ano. Recebi uma chamada de um número de um município dizendo que aqui embaixo da linha férrea há um corpo sem vida. Que eu não soube na devida altura para me explicar se era um homem ou uma mulher. E eu logo imediatamente liguei para a 10ª esquadra, que é a minha área de jurisdição, e desci até cá embaixo da ponte. Quando já cheguei, vi que já estava uma intervenção, logo desci com ele, os colegas da 17ª esquadra. Sendo esta zona sem iluminação, portanto aqui debaixo da ponte, tem sido propenso a este tipo de crimes? Propenso, não diria que propenso, mas sim, para este ano é o segundo caso a acontecer. Os moradores mais pessimistas não descartam a hipótese de a vítima ter sido assassinada e depois atirada para a via férrea com a intenção de confundir a polícia. Estes pedem às autoridades um reforço de patrulhamento nas zonas Unidade 7 e Luís Cabral, que se tornaram nos últimos dias palcos de crimes hediondos. Matam pessoas para fazerem pensar que foi o comboio, mas não foi. Porque quando matam, o comboio não passa.
No caso deste aqui, não foi comboio. Os que fazem isto são pessoas que vivem nos arredores e quiseram fazer pensar que foi o comboio. Eu, por exemplo, eu trabalho nessa avenida, faço tudo nessa avenida, mas esse tipo de coisa, isso vai nos impedir para a gente pisar aqui nesse bairro ou no bairro dos Cabarro. Então só que tem a polícia tomar medidas para tal, ter uma investigação, ter uma patrulha para evitar esse tipo de coisa, porque já estamos entrando no verão. Até às 23h30, a altura em que a nossa equipe de reportagem abandonou o local, o corpo ainda não tinha sido removido pela Brigada da Polícia de Investigação Criminal. No distrito de Gorongosa, província de Sofala, um obuso explodiu e feriu 3 irmãos. Os mesmos encontravam-se a caçar ratazanas na zona de Vunduze, onde a Renamo e as tropas governamentais se confrontaram. 3 irmãos de idades compreendidas entre 16, 13 e 9 anos de idade ficaram feridos esta tarde na região de Tazaronda, no interior do distrito de Gorongosa, província de Sofala, quando estavam a caçar ratazanas. As vítimas e os seus pais retornaram esta semana à sua residência na sequência do fim das hostilidades anunciadas há cerca de 2 semanas. Pegaram numa enxada e foram caçar ratazanas nas imediações da Serra de Gorongosa e acabaram acionando um obus. Ao lado da casa deles havia caído um bus morteiro. Então, quer dizer, é que na altura que com esse conflito aqui andava a se lançar buses, não sei o que esses militares do governo andavam a lançar. Então, quer dizer, houve um bus que encravou. Então, quer dizer, já que havia se enterrado um pouco, não estava a se ver. Então, as crianças, então, chegou, quer dizer, mexeram aquilo explodiu. Então, onde sofreram as 3 crianças. A explosão do bus deixou em pânico dezenas de pessoas que aos poucos tendem a retornar às suas residências no interior de Gorongosa. Aliás, esta não é a primeira explosão. A população acredita que há muitos engenhos explosivos espalhados pelas matas de Gorongosa que podem explodir a qualquer momento. Estaríamos a pedir ao governo para, quer dizer, remover esses engenhos explosivos, porque aqui mesmo houveram muito, até ontem, quer dizer, foi antes de ontem que se queimou com esse fogo. Houve um bus que explodiu, mas aqui, quer dizer, só com fogo, foi antes de ontem. E este é o segundo caso. A força do governo, quando saíram de Vunduze, andaram a lançar muitos buses. Que, um dos exemplos, até houve um senhor que sofreu daqui de uma casa vizinha aqui, e aqui só caíram volta de 9. E é possível que existiram outros que nem explodiram. Que até um dos exemplos tivemos, no mesmo dia, houve um que se lançou na margem de Nhanjuchi, que até alguns não explodiram. Este fato acontece numa altura em que faltam apenas algumas horas para o líder da Renamo, Afonso Dhlakama, abandonar finalmente as matas de Gorongosa rumo à capital do país, onde na próxima sexta-feira deverá manter o encontro com o presidente da República, Armando Guebuza, para homologar os acordos que puseram fim às hostilidades que continuam a fazer vítimas. Confira desde já os ecos da campanha eleitoral, que já vai no seu 4º dia. A Renamo em Nampula mobiliza a juventude para votar em Afonso Dhlakama. Enquanto isso, o MDM diz que David Simango é o único candidato capaz de dirigir o país com transparência. Por seu turno, a Frelimo ataca o discurso de tribalismo e escravatura. Com apenas esta viatura carregando som e os membros e militantes a caminharem, a Renamo, ao nível da cidade de Nampula, cumpriu assim o seu 4º dia de campanha eleitoral. Nos bairros percorridos por esta caravana, a mensagem era direcionada à juventude. Os jovens disseram à nossa reportagem o que esperam da governação de Dhlakama caso seja eleito presidente da República. Garante muita coisa para a juventude. Por exemplo, ele já aplicou dizer que é para chegar o dia que ele vai ganhar. Muitos jovens que estão presentes na vida militar vão começar a receber uns 7 mil, então isso é uma honra para nós que somos jovens. Ele vai garantir, no caso de emprego, porque a juventude ainda não conhece o sabor da democracia. Até já não conhecemos, muitos jovens são marginalizados por causa da Frelimo, porque a Frelimo só engana-nos.
O movimento democrático de Moçambique, também ao nível da cidade de Nampula, neste quarto dia de campanha eleitoral não investiu muito em meios circulantes. Apenas algumas motorizadas integravam esta caravana, constituída na sua maior parte por pessoas que percorreram bairros periféricos da cidade de Nampula, espalhando aquilo que é o manifesto de Davis Simango, assim como desta formação política para a sua governação, caso sejam eleitos nas eleições do próximo dia 15 de outubro. Votem no MDM, porque o MDM é um partido de paz. Votem no candidato do Davis Simango, porque o candidato Davis Simango é o único homem capaz de trazer a melhoria das condições de vida do povo moçambicano. Toda a gente que está aqui querem votar MDM, porque nós não temos nada de não termos camiseta, não estamos a favor de termos não sei que material e tudo, porque estamos a favor para votarmos MDM, porque nós queremos ver o que vai ter lá à frente onde vamos. Neste quarto dia de campanha eleitoral, o Partido Frelimo, ao nível da cidade de Nampula, para além de marchas que percorreram diversos bairros desta urbe, esta formação política capitalizou neste encontro, havido aqui em Atiquir, aquilo que consideram de fragilidades dos seus adversários políticos nestas eleições. A chefe da Brigada Central da Frelimo, destacada para aqui, para a cidade de Nampula, Maria Helena Taipo, apresentou algumas mulheres que considera terem sido enganadas pelos adversários do Partido Frelimo nestas eleições. Esta visita vem já faz muito tempo a falar conosco. São mulheres que tinham sido recrutadas, trabalharam durante meses e não receberam nenhum salário. Trabalharam para o edil, o município. Não são só estas. Não são só estas. São 4.000 mulheres que trabalharam no Conselho Municipal de Nampula. Ainda neste encontro, a Frelimo em Nampula revelou estar preocupados com algumas tendências que, na sua opinião, são atentórias à unidade nacional. Há pessoas aqui que dizem que vinham libertar macuas. Que macua é que está a falar? Não pode ser esse macua de Nampula. Porque o macua de Nampula e outras tribos já foram libertos em 1975. E quem é esse que diz que quer libertar o Macua? As imagens são de Sebastião Gomani, Nelson Bellarmino, STV, Nampula. Muito obrigado, Sebastião Gomani e Nelson Bellarmino, por esse apontamento da reportagem. O candidato do MDM, Davis Simango, terminou hoje a campanha eleitoral na província de Nampula. Simango disse que ficou satisfeito porque a população gostou da mensagem de esperança que tem estado a defender. Circular de viaturas por estas zonas recônditas do país tem permitido a Davis Simango encontrar situações flagrantes de condições precárias em que a população vive. O exemplo é este poço onde a população retira água. Um poço praticamente sem mínimas condições de que as pessoas têm estado a consumir água imprópria nesta região. Eu não imagino quantas pessoas devem estar a morrer por estar a consumir esta água, quantas pessoas estão a ter outro tipo de doenças que vão ser descobertas depois de alguns anos, porque, afinal de contas, quem de direito que devia responsabilizar-se em criar condições não o faz. E essas soluções são tão simples, que é fazer furos ou fazer poços com manilhas e atribuir água à população. Portanto, eu penso que há vários cortes de despesas públicas que possam ser feitas e atender as populações carenciadas. Não faz sentido hoje, passado 39 anos, existam comunidades nossas a beberem água com os animais. Davis Simango visitou ainda esta escola precária, onde este professor leciona turmas de segunda e terceira classe simultaneamente, por falta de professores. E os alunos, esses, sentam-se nestas condições. O diretor está de férias, então como eu trabalho em 2 turnos, de manhã e à tarde, uma das turmas do diretor ficou comigo e a minha normal. Ponho no quadro outro tema da classe da terceira e do outro lado ponho também outro tema da segunda classe. No posto administrativo de Muruto, Simango ficou indignado por ter encontrado o posto de saúde local encerrado há 2 dias. Imaginemos uma mãe grávida, uma criança que quer ter assistência imediata
não está cá nenhum socorrista, não está cá nenhum enfermeiro, nem agente da saúde. Portanto, significa que o governo local abandona a sua população. No comício que orientou, disse aos residentes desta localidade do distrito de Monapo que é hora de dar ponto final a estas situações. Estamos a viver como se fossem refugiados. Nós não somos refugiados, somos donos da terra. Este governo não merece confiança, meus irmãos. Não está para servir o povo. Estão preocupados em encher o bolso deles. Muruto é a última localidade visitada por Davis Mango aqui na província de Nampula. Situa-se no distrito de Monapo. Em todos os locais que Davis Mango visitou ao longo destes dias da sua campanha eleitoral, ao nível da província de Nampula, tem a mesma característica. São zonas rurais, distritos marcadamente pobres, e deixou em todos eles uma mensagem de esperança, e por isso pede que votem nele e no MDM para que de fato possa trabalhar no sentido de reverter a situação em que vivem estas populações. Francisco Mandade, Pedro Am. Noite informativa ainda para conferir os épocas da campanha eleitoral. A Filipe News também terminou, ou melhor, Filipe News terminou hoje a campanha eleitoral na província de Nampula, falando dos distritos de Memba e Herata. News garantiu que, se for escolhido a Ponta Vermelha, vai fortalecer a justiça e o combate à criminalidade. Esta informação, Arsênio Henrique. Nesta derradeira fase de caça ao voto na província de Nampula, Filipe News escalou na manhã desta quarta-feira o distrito de Memba. Voltou a falar da agricultura, da educação e, uma vez mais, diz que vai promover a habitação de baixo custo para os jovens, de modo que possam resolver os vários problemas existentes no país. Aqui, neste distrito, onde os sinais de pobreza ainda são evidentes, Filipe News promete um transporte melhorado, promete construir a estrada naquela Porto, naquela Velha e Memba, e diz que estas promessas são uma realidade, porque o sonho dele é ser um presidente realista caso seja eleito a Ponta Vermelha. Precisamos hospital ali, precisamos estrada ali, precisamos energia colar, e o país não produz tanto assim como se pensa. Um presidente realista sabe o que é preciso, onde, quando, como. Isso acontece como o pai em casa, quando tem 100 meticais, sabe que esse filho precisa de camisa, aquele precisa de calção e esse precisa de chinelo. Não compra tudo para dar à mesma pessoa e o outro ficar assim. É assim como eu quero governar. Depois do distrito de Memba, o candidato da Frelimo escalou o distrito de Herate, o último ponto da província de Nampula. Aqui, pela primeira vez nestes 4 dias de campanha, falou de fortificar a justiça moçambicana e intensificar o combate à criminalidade. A prioridade a justiça, prioridade combater o crime. Ainda não falei em nenhuma reunião aqui na província de Nampula, mas um dia vamos falar das minhas ideias que estão no programa sobre o desporto e a cultura. Programa de ação, falo também de recursos naturais, e vamos encontrar um dia onde vou dizer o que penso e a visão e o compromisso do vosso futuro presidente sobre recursos minerais. Ainda neste distrito de Nampula, o candidato presidencial da Frelimo prometeu que nos próximos dias, ou ao longo destes 45 dias, vai explicar o seu projeto de industrialização de Moçambique, a política monetária que o país vai adotar, ainda a política sobre as relações exteriores. Diz que não quer criar nenhum inimigo estrangeiro, mas sim traçar laços de cooperação com todos os países do mundo. São promessas que vamos ouvir como é que serão detalhadas nesta caça ao voto. Com imagens de Isaac Langa, Arsênio Henriques, STV. Já em Quelimane, na província da Zambésia, a Frelimo foi ao bairro Sampene, a Renamo escalou o bairro Tidua, enquanto que o Movimento Democrático de Moçambique decidiu reforçar a campanha com a aquisição de 100 bicicletas.
Mais uma jornada de campanha eleitoral. Os partidos políticos já estão na rua para caçar, digamos, voto ao seu eleitorado. Este quarto dia, o Partido Frelimo saiu em caravana desde o Comitê da Cidade até o bairro Sampene, onde vai desencadear campanha porta a porta. Aqui, a Frelimo vai tudo fazer para, digamos, conquistar populares para que no dia 15 de outubro vote no candidato Felipe Jacinto Nhus e também no Partido Frelimo. Como se vê lá do fundo, está aí a caravana que entra neste momento no bairro Sampene, aqui na cidade de Quelimane. Nós viemos aqui para pedir o voto do papá juntamente com a mamã. Não sei se aceita o nosso pedido. Aceita? Sim. Então, nós estamos a pedir, no dia, quando chegar o dia de votação, está aqui o nosso candidato, só é pôr o X. Então significa que votou no nosso candidato, o camarada Felipe Nhus. E também votar no Partido Frelimo, porque o Partido Frelimo é que é o governo de Moçambique, tá bom? A Renamo, ao nível da cidade de Quelimane, decidiu escalar o bairro Isítua para conversar com o eleitorado, por forma a persuadir para que este, no dia 15 de outubro, vote Afonso Dhlakama e também neste partido. Então, pedimos, mamã, que no dia 15 de outubro, queremos que Moçambique mude. Não é? Quem faz mudar Moçambique? É o povo. É o povo. O povo decidido pode organizar que Moçambique mude. Mas para Moçambique mudar, com a força do povo, pedimos que no dia 15 vote no presidente Dhlakama. Não é Dhlakama? Não é esse? Dhlakama é número 1 no boletim. E o partido dele também está no número 2 no boletim. Pedimos que todos vocês votem no dia 15 o partido junto ao seu presidente Dhlakama. Já o Movimento Democrático de Moçambique decidiu alocar 100 bicicletas para entregar igual número de membros, por forma a reforçar a campanha eleitoral neste quarto dia de caça ao voto. Vamos dimar ou não? Vamos dimar ou não vamos? E vamos dimar. O importante é dimar, não é? Sim. Vamos dimar ou não vamos? Vamos. Vamos dimar ou não vamos? Vamos. Portanto, está aqui a bicicleta como o vosso meio de transporte e meio de trabalho, porque no nosso dicionário aqui na cidade de Quelimane já foi retirada de lá a palavra perder. Aqui para nós só prevalece a palavra ganhar. Mas este verso Paulo, Jorge Marcos, a partir de Quelimane. Em Pemba, a Frelimo promete continuidade e a Renamo e o MDM prometem melhorar a vida dos moçambicanos. Na cidade de Pemba, os 3 principais partidos intensificam a campanha eleitoral, enquanto que a Frelimo agarra-se nos feitos, prometendo a continuidade. A Renamo e o MDM garantem mudanças. A Frelimo está com as brigadas espalhadas pelos bairros. No bairro do Alto Gingone, encontramos uma brigada que está a caçar o voto porta a porta e também nos mercados, procurando contrariar a mensagem dos adversários. Queremos pedir o voto para no dia 15 de outubro irem votar no candidato Felipe Jacinto Nhus e no partido Frelimo. Beijo, 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 beijo! Agora, mamã, pode votar 2 coisas. A Renamo concentrou os trabalhos em Mahate, onde encontramos brigadas espalhadas pelo bairro a procurar convencer o eleitorado a votar em si e no candidato Afonso Dhlakama. O senhor Dhlakama vai trazer bem para nós. E as pessoas estão a acatar essas mensagens? Essas mensagens, as pessoas estão doido que nós estamos a andar aí nas casas, estamos a andar bem, eles também estão a receber mensagens bem, e não há dúvida para nós, não há dúvida para eles.
O senhor Jacama, quando nós votarmos, ele vai trazer aquilo melhor para o futuro, para nós. O MDM também continua no trabalho de campanha eleitoral porta a porta, mas reforçou o material de propaganda e os meios de transporte, por forma a dar maior dinâmica aos trabalhos. Esta é a primeira fase do material da campanha. Iremos receber outra fase de reforço na medida que vai correndo a campanha eleitoral. Neste momento temos 8 motorizadas e 7 bicicletas que partiram para a Zona Sul e vamos receber mais ainda. Os distritos que vão para a Zona Sul é Namuno e para a Zona Norte vai ser Muidumbe e Moeda e Nangade. Também estão contemplados nesse grupo de motorizadas. O eleitorado continua a receber os 3 partidos, cada um com sua promessa. Imagens são de Isdini Achá, Pedro Ferrão de Pemba, para a STV. Em Inhambane, Frelimo manteve o encontro com pescadores, marinheiros, membros da OMM e a JM. Enquanto isso, mais uma vez, a Renamo não saiu à rua. O MDM continuou com o habitual contacto porta a porta, conforme relata o jornalista Hugo Firmino. Neste 4º dia de campanha eleitoral, a Frelimo continua a manter encontros com alguns estratos da sociedade em Inhambane. E desta vez o encontro foi com pescadores, juventude e mulheres da cidade de Inhambane, orientado pelo chefe adjunto do Gabinete Provincial de Preparação de Eleições, Agostinho Abacar 30. Agostinho 30 esteve durante hora e meia a explicar a estes jovens como votar na Frelimo e no seu candidato, e não só, explicando o seu manifesto eleitoral, que na sua opinião é de continuidade do desenvolvimento do país. No dia 15 de outubro, irem votar no nosso partido Frelimo e também no nosso candidato, o camarada Filipe Jacinto Nhos, para podermos continuar com o processo de desenvolvimento de Moçambique, continuarmos com o processo da paz e também da unidade nacional. Tudo isso que nós conseguimos até hoje, devemos continuar a fazer outras coisas que a província e o país precisa, mas isto tudo nós só faremos com a Frelimo e com o Nhus. Por seu turno, a Renamo mais uma vez não saiu à rua e, contactado pela nossa reportagem, o delegado daquele partido político a nível da cidade de Inhambane, Fernando Balawen, disse que estariam a fazer balanço dos 2 dias em que estiveram a caçar votos. Vamos ter a nossa reunião na nossa sede para fazermos o balanço dos trabalhos efetuados durante 2 dias da campanha. Portanto, são estas as notas que podemos trazer em torno do partido Renamo, que não saiu à rua para a caça ao voto. Neste 4º dia de campanha eleitoral, o MDM decidiu escalar alguns bairros aqui da cidade de Inhambane, tal como é o caso do bairro Liberdade 3, sendo que mais tarde deverá escalar o bairro Liberdade 1, onde de casa em casa vão mobilizar eleitores a votar no seu partido. Vamos agora conversar com este mobilizador do MDM, só para saber que trabalho é que estão a fazer. O nosso trabalho está inserido na mobilização e sensibilização do eleitor para que possa votar no dia 15 de outubro. 15 de outubro, façam o voto consciente, sem erro, para não poder nos arrepender. Tanto que andamos casa em casa, porta a porta, para fazer chegar certamente o que o MDM é, o que quer fazer com o povo moçambicano, efetivamente para o povo moçambicano. E por que as pessoas devem votar no MDM? As pessoas devem votar no MDM porque lá onde governa o MDM, a vida está a melhorar, o povo está a cantar a vitória. Votar no Davis Simango, o único candidato jovem, de qualidade, que já mostra a sua capacidade de governação a partir da cidade da Beira e os outros municípios onde o MDM governa. As atividades de caça ao voto em Inhambane estiveram condicionadas neste 4º dia por causa da chuva que se fez sentir na tarde desta quarta-feira. Os 3 principais partidos políticos que concorrem para as legislativas ao nível da cidade de Maputo privilegiaram hoje campanhas interpessoais para o seu pedido de voto. A Frelimo e a MDM estiveram no Tamanculo e a Renamo no bairro de Maguani. Com Edson Macuacua no comando, uma das brigadas da Frelimo esteve nesta quarta-feira no bairro do Xamanculo para prosseguir com a sua campanha.
No mercado de Fajardo, Edson Macuaco passou de banca em banca e, em língua ronga, pediu o voto dos vendedores. Já como combele em Coelho, lá no mercado Fajardo, deixa que é dia 15 de outubro, logo deixa em Coelho, Chaco Sangula, e com Cholulu, e com votem, e vota bem, e vota quatro, e vota só em cima, e vota Frelimo, no candidato Felipe Jacinto Nhussi. O MDM também esteve no bairro do Xamanculo. As brigadas deste partido estiveram espalhadas em vários pontos a promover a sua imagem através de contactos interpessoais. Sei que a mãe é consciente que no dia 15 não vai faltar a mesa de votação. Para votar certo, vote neste senhor, Davis Simango, neste partido MDM. 40 anos a passarmos mal é demais. Está bem? Pronto. A Renamo esteve no bairro de Maguanin e também privilegiou o contacto interpessoal como estratégia de campanha. A principal brigada foi liderada pelo cabeça de lista na cidade de Maputo, Eduardo Namboriti. Ele era de Moçambique. Aku kuma na não saco. Só se já songo as combos em Ganhica. Ai pagarane. Mas assim que lá vota, ai votei lá vai tirar o saco. Vou na vai ter fundo. Eu vou na vai funaco. Ao nível da cidade de Maputo, concorrem para as eleições legislativas de 15 de outubro 27 partidos políticos, mas ao quarto dia de campanha eleitoral, apenas a Frelimo, a Renamo e o MDM, e de forma intermitente o Partido Trabalhista, é que participam desta campanha eleitoral. Elder Matuassi, William Apote, STV. Em Xai-Xai, o dia foi marcado por denúncia de vandalização de panfletos e promessas de aposta numa governação baseada no desenvolvimento humano e da liberdade de expressão. Prossegue a campanha eleitoral a nível da cidade de Xai-Xai com dois dos principais partidos políticos, nomeadamente Renamo e MDM, sobretudo a queixar-se de destruição dos seus panfletos partidários e dos seus candidatos presidenciais. O ato foi denunciado esta quarta-feira por estes partidos da oposição durante o processo de caça aos votos. Aliás, estes partidos, durante o contacto com o eleitorado em campanha porta a porta e contacto interpessoal, pediram votos em troca de uma governação caracterizada por liberdade de expressão. O que está a acontecer, do modo geral, em todos os distritos aqui presentes, é que o partido no poder está a retirar os nossos panfletos e em alguns sítios, vou dar um exemplo aqui perto, em frente da MCL e em frente da paragem da BPD, sobrepuseram os seus panfletos em cima dos nossos. Portanto, tudo leva a crer que não é outra força política que está a vandalizar os nossos materiais de propaganda, é exatamente o partido no poder que está a fazer isso. Esperávamos nós que desta vez teríamos uma outra maneira de estar, depois de tantos apelos de civismo, conduta, etc, etc. Mas do lado do partido no poder nada muda. Nada muda, continuamos com a mesma Frelimo das primeiras eleições até estas em que estão prestes a acontecer, a pautarem exatamente pela destruição do material dos outros. Os membros do Partido Frelimo, eles sobrepõem os panfletos do MDM. Eu não sei, talvez pensar que o não ver os panfletos do MDM, o povo não irá saber que o MDM está a candidatar. Mas todo o povo já sabe, todo o povo confia. O povo ainda nos diz, não se preocupe Davis Simango, não se preocupe MDM. Ainda que a Frelimo nos ameace, ainda que a Frelimo venha nos intimidar por saber de que nós estamos a apoiar o MDM, nós no dia 15 de outubro faremos justiça para este país e a grande justiça é votar no Moisés da Terra, que o Moisés da Terra para nós é o Davis Simango e o partido MDM. O MDM já submeteu a queixa às autoridades competentes? Hoje fiz um documento que vou submeter à Comissão Provincial de Eleições, primeiro anexado com as provas, e dali vamos levar o mesmo documento para a Procuradoria. A vandalização praticada por pessoas ainda não identificadas está a afetar também os panfletos da Frelimo e do seu candidato presidencial, mas com maior incidência para os partidos da oposição, segundo constatou a STV em diversas ruas na cidade de Xai-Xai. O partido no poder mostrou-se preocupado com o ato, apesar de estar confiante na sua vitória.
Nós, como Partido Frelimo, temos exortado sempre aos nossos militantes, aos nossos simpatizantes, para pautar pelo civismo, estão a observar esse civismo. Obviamente, provavelmente, no período noturno, há pessoas que podem aparecer para manchar, provavelmente, um e outro partido, mas nós achamos que, como Partido Frelimo, nós estamos a acatar e sensibilizamos aos nossos munícipes e aos nossos militantes para pautar pelo civismo. É o que está-se a observar. Estamos felizes nós como Partido Frelimo. E face à vandalização, pode aparecer um e outro. Provavelmente outros podem até tirar os cartazes por questões de querer marchar, mas ainda não se encontraram lá os partidos a vandalizar o material. Portanto, é o apelo que nós continuamos a dar. Vamos fazer desta campanha eleitoral uma verdadeira festa. O presidente da República, Armando Guebuza, trabalhou hoje no distrito de Xuta, na província de Tete, em mais uma campanha eleitoral, pedindo voto ao seu candidato Filipe Nhusse e para o seu partido. Essa é a imagem que caracteriza a recepção do presidente da Frelimo, Armando Guebuza, aqui em Xuta, província de Tete. Guebuza está em mais uma jornada de campanha eleitoral em prol da Frelimo e do seu candidato Jacinto Nhusse. Escolher a Frelimo é escolher desenvolvimento, é escolher unidade de todos os moçambicanos, é escolher desenvolvimento, escolher paz, para nós todos podermos usufruir, fazer uso desta riqueza toda que a natureza, que os nossos avós deixaram para nós. O nome dele está aqui antes, e depois ao lado dele está a maçaroca dele. Mas esta maçaroca aqui é para todos comerem. Foi assim que o presidente da Frelimo, Armando Guebuza, fechou seu comício aqui em Xuta, pedindo voto à população local para dia 15 de outubro, vote na Frelimo e no seu candidato Filipe Nhusse. A partir de Xuta, Cirilo Jorge, Petrócio Júnior para a STV. Para trás os ecos da campanha eleitoral que já vai no seu quarto dia. Antes de decidir pela liberdade... Nini Satar continua na cadeia de máxima segurança 2 dias depois do Tribunal Judicial da cidade de Maputo ter decidido a favor da sua soltura. Trata-se de uma decisão contestada pelo Ministério Público e não vê razões para se conceder liberdade condicional ao Nini. Antes de decidir pela liberdade condicional de Nini Satar, o juiz Adérito Malhope solicitou um relatório sobre o comportamento do réu à cadeia de máxima segurança, onde cumpre a pena de 24 anos de prisão. Nesta nota de 21 de julho de 2014, emitida com conhecimento do Serviço Nacional Penitenciário, a resposta é favorável à liberdade condicional. Numa das passagens, lê-se: o proposto possui boa relação com os funcionários e restantes internos, está afeto na biblioteca do estabelecimento penitenciário de máxima segurança, como responsável da mesma. É também responsável da mesquita do mesmo estabelecimento penitenciário, é crente da religião muçulmana, participa nas atividades programadas pela direção do estabelecimento penitenciário, demonstra arrependimento pelo fato cometido, não havendo nada em seu desabono, leva-nos a crer que sim, uma vez em liberdade irá levar uma vida honesta e digna. Fim de citação. O documento foi assinado pelo diretor Castigo Silvestre Machaei. Entretanto, o Ministério Público, na qualidade do defensor do Estado, posicionou-se contra a liberdade condicional de Nini Satar. No argumento que arrolou a desfavor de Nini, pode citar-se o seguinte: segundo informações da cadeia, o réu expediu diversos documentos para alguns órgãos da administração da Justiça sem autorização da direção do estabelecimento prisional. Que no mesmo ano, 2012, o réu foi surpreendido na posse de telemóveis com que constitui infração disciplinar. Fim de citação. Entretanto, o juiz desvalorizou estes fatos, concluindo que negar ao réu liberdade condicional por causa de fatos referidos nos autos, sobre os quais o mesmo nunca tinha tido a possibilidade de, em processo específico, se defender e produzir provas esclarecedoras, não seria justo nem equilibrado. Pelo que a decisão final foi favorável à liberdade condicional do requerente, mas a mesma ainda não aconteceu por razões até aqui desconhecidas. O bastionário da Ordem dos Advogados diz que o tribunal já devia ter vindo a público explicar o que está a acontecer em relação à soltura de Nini Satar. O advogado Amadeu Queio defende que as decisões do tribunal são de cumprimento obrigatório, portanto, Nini devia ser solto. Não sabemos se efetivamente existe uma decisão judicial que não tenha sido cumprida. Portanto, isto é extremamente importante. Não podemos, de modo algum, sem elementos, sem fundamentos,
condenar seja quem for porque não está a cumprir uma decisão do tribunal. Primeiro temos que saber se existe essa decisão do tribunal. Também é muito importante que mesmo que exista uma decisão de um tribunal, é possível que ela não seja executada. Em primeiro lugar, pela própria entidade que proferiu essa decisão, pode ordenar a suspensão da execução dessa decisão, dependendo das circunstâncias do caso concreto, de uma eventual reavaliação, enfim, é possível que isso aconteça. Portanto, olhar para este caso concreto e emitir uma opinião é muito difícil, primeiro, porque nós não sabemos se existe ou não uma decisão de um juiz. Segundo, não sabemos se há uma entidade que se recusou a cumprir a decisão do juiz, mas se isso tiver acontecido, evidentemente que isso não pode acontecer. Em terceiro lugar, é necessário verificar, é necessário não perdermos de vista que mesmo que exista uma decisão de um tribunal, essa decisão pode não ser cumprida, por exemplo, se o próprio juiz, a própria entidade que emitiu essa decisão ordenar para que ela não seja executada. Portanto, estamos no âmbito da especulação porque nós não temos elementos concretos para poder emitir uma opinião precisa sobre essa questão. Evidentemente que as autoridades competentes a esta altura já deviam ter se pronunciado para explicar efetivamente o que é que está a acontecer, porque aparentemente existirá uma decisão e aparentemente essa decisão não estará a ser cumprida. Uma explicação, quer do Tribunal, quer do Serviço Nacional Penitenciário, é extremamente importante para nós percebermos o que é que se passa. Enquanto essas opiniões, essas explicações não são dadas, como é evidente, só podemos especular. É verdade que o juiz nem sempre tem que subscrever o parecer do Ministério Público. E provavelmente tenha definido esse posicionamento do Ministério Público. O Ministério Público, nesse caso a PGR, tem a competência, está permitido por lei, pode requisitar o processo e para qualquer procedimento que achar conveniente. Mas eu acho que, em termos legais, não vejo motivo nenhum para esse impedimento da parte do Ministério Público. Não se pode pensar nos outros pressupostos que podem vir suceder da parte do Nini para impedir que ele não tenha